Graça e paz. Na continuidade do nosso estudo sobre os 5 pontos do calvinismo e principalmente a respeito do primeiro ponto que fala sobre a depravação total, nós vamos falar um pouco sobre o seu contexto histórico. Em 1619, um grupo de teólogos publicou um documento com 5 capítulos que foram escritos em resposta a 5 pontos de protesto de discípulos de um professor de seminário na Holanda chamado Tiago Armínio. Um sínodo nacional foi chamado para responder à representação. 84 membros e 18 comissários seculares vieram, não só da Holanda, mas da Alemanha, Bavária, Suíça e Inglaterra. Eles se reuniram por 7 meses e formularam o que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, em homenagem ao reformador João Calvino, que expusera essas doutrinas no século anterior. O sínodo restabeleceu todas as doutrinas que haviam sido sustentadas por praticamente todos os reformadores e pelo pai da igreja, Agostinho de Hipona, 1200 anos antes. Os líderes da reforma do século XVI eram da mesma opinião de Agostinho, no sentido de que o homem é totalmente depravado e arruinado em seu estado natural, separado da graça de Deus. Todos os reformadores dos primórdios eram unânimes em sua visão de que o homem era completamente impotente em seu estado de pecado e totalmente dependente da soberania de Deus para a salvação. O ponto para os reformadores não era apenas se Deus era o autor da justificação, mas de fé. A questão em tela era até onde o cristianismo era um relacionamento com Deus que dependia unicamente de Deus para a salvação e tudo mais, ou de nossa autoconfiança e autoesforço. Crítico para a determinação da resposta a essa questão era ter um correto entendimento da natureza do homem e de sua capacidade ou carência decorrente dessa condição. Assim, o primeiro dos líderes da igreja que se encontraram no Sínodo de Dort, na Holanda, em 1618-1619, respondeu aos arminianos. Era relativo ao pecado e seus efeitos na natureza humana. Essa doutrina é determinante para as doutrinas seguintes, uma vez que todos os 5 pontos do calvinismo são realmente inseparáveis. Todos eles ensinam que Deus salva pecadores. Pecadores não salvam a si próprios de maneira nenhuma, nem dividem a glória da salvação com Deus. A Ele apenas seja dado toda a glória. Amém. Graça e paz. E no próximo vídeo vamos falar sobre a morte em pecado. Deus abençoe.